Olá, eu sou o Sandro Lucena, de Língua Portuguesa. Vamos trabalhar as questões sobre regência, questões da banca FGV. Primeira questão. As casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de objetos. Bem, observa aqui a sequência em que. Esse que é o pronome relativo. Ele substitui as casas. Passamos tão pouco tempo em algum lugar. Isso é regência, né? Então você tem a preposição antecedendo o pronome relativo. Eu poderia trocar esse em que por onde? As casas onde passamos tão pouco tempo. Também serviria as casas nas quais passamos tão pouco tempo. Preposição em de qualquer forma, né? Quando você usa o onde, você não usa em. É como se esse onde já trouxesse embutida a preposição em. Então não existe em onde. Eu tenho de onde, para onde, aonde. Agora, em onde, isso não existe, né? Então, nesse caso aqui, eu uso apenas o onde. Agora, se for usar o que, coloca a preposição em. Se for usar o as quais, preposição em. Então, nas quais. Nesse período, o pronome relativo está precedido da preposição em, devido à regência do verbo passar, né? Certo. A frase abaixo em que a preposição está mal empregada em face da norma culta tradicional. Então a letra C vai ser a sua resposta. O grande trabalho em que isso implica deve ser avaliado. Aqui eu tenho o verbo implicar. Esse implicar, ele é sinônimo de acarretar. Portanto, ele é um verbo transitivo direto. A pergunta que eu faço é, isso implica o quê? E não isso implica em quê? Implica o quê? Esse em que está aqui, ó, está sobrando. Então ficaria, o grande trabalho que isso implica deve ser avaliado. Essa é errada. Nas demais, o cargo a que aspiramos é o verbo aspirar, né? Com a ideia de desejar, almejar. Esse aspirar é um verbo transitivo indireto. Você aspira a alguma coisa. Aspira a quê? Aqui está a preposição que o verbo exige. Letra B. Os assuntos sobre que discutimos não eram tão sérios. Discutimos sobre os assuntos. Então, de novo, transitivo indireto, pedindo a preposição sobre. Letra D. A obra a que se dedicou. Se dedicou a alguma coisa. A que? É outro verbo transitivo indireto, pedindo preposição. O ideal por que lutou. Você luta por algum ideal. De novo, verbo transitivo indireto. Preposição por, antecedendo o pronome relativo que. Tudo certo, com exceção da letra C. Próxima questão. A publicidade cerca-nos de todos os lados, na TV, nas ruas, nas revistas e nos jornais, e força-nos a ser mais consumidores que cidadãos. Se, em lugar do pronome nós, empregássemos o pronome eles, as formas sublinhadas deveriam ser substituídas, respectivamente, por... Bem, vamos destacar aqui, né? Cerca-nos, isso aqui estava destacado, e força-nos. Aqui. Vamos tirar o nós e vamos colocar eles. Bem,
Quem cerca, cerca alguém. Isso aqui, ó, é transitivo direto. Se eu vou tirar esse nós, né, e trocar por eles, eu não vou colocar cerca ele. Estaria errado, né? Igual vi ele, vi ela. Não, cerca o. Então aqui entraria o pronome o, que se refere a eles. Aliás, como eu tenho um plural aqui, né? Então vou manter o plural aqui, ó. Os. Força-nos. Você força alguém. Isso aqui, ó, objeto direto. Então vou usar de novo o pronome os. E força-os a ser mais consumidores. Bem, então a letra D de dado é a sua resposta. Um cuidado com esse tipo de questão, em que a banca me dá como opção, né, escolher o ou o lhe. Bem, guarda o seguinte. Aqui estão os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o e lhe. São os 7 pronomes oblíquos átonos. Sendo que o pronome o, ele traz variação. Ele tem a forma de feminino, ele tem forma de plural. O, a, os, as. E o lhe, ele também tem variação de número. Lhes. O que acontece é o seguinte, todos os pronomes átonos, né, podem assumir a função de objeto. Eles não são sempre objetos, não é isso. Mas todos os 7 pronomes átonos podem assumir a função de objeto. Objeto, objeto, objeto. Sendo que me, te, se, nos e vos, cada um deles, quando for objeto, pode ser o objeto direto ou o objeto indireto. Depende só do verbo que vai aparecer. E aí entra a regência do verbo. O pronome o, quando for objeto, ele é específico. Ele só pode ser o objeto direto. Exatamente esse caso aqui, ó. Já que o verbo aqui, ó, é transitivo direto, né? Então, vai pedir esse objeto direto. Por isso que eu usei o o. Não poderia usar o lhe. Porque o lhe, quando for objeto, também será específico. Objeto indireto. Então, o o, quando for objeto, só pode ser o direto. O lhe, quando for objeto, só poderá ser o objeto indireto. Só uma observação aqui em relação ao verbo forçar. Nesse contexto, você força alguém a fazer alguma coisa, né? Então aqui esse forçar é transitivo direto e indireto. Aqui está o objeto indireto dele, ó. A ser mais consumidores. Será o objeto indireto oracional. Por que oracional? Porque eu tenho um verbo na estrutura, né? Nesse caso, o verbo ser. Mas isso aqui não vem ao caso, tá? É só uma informação a mais. O que interessa é essa parte aqui, né? Para a questão. E aí o termo destacado tinha a função de objeto direto. Por isso eu usei o os, não usei o lhes. Bem, próxima questão. A única frase que não apresenta desvio em relação à regência, pode ser a regência nominal ou a verbal, recomendada pela norma culta. Bem, a letra A, o deputado insistia em dizer que o tema principal do projeto seria o transporte ferroviário, com o que discordava a grande maioria. Quem discorda, discorda de alguma coisa e não com alguma coisa. Eu concordo com alguma coisa, com alguém. Eu discordo de alguém. Então, de que discordava. A letra A está errada. A letra B,
Enquanto a Espanha participava de uma discussão no grupo dos países de fala hispânica, do qual não pediu para integrar, você pede para integrar alguma coisa. Eu quero integrar uma equipe. O integrar é transitivo direto. Então, por que a preposição de aparece aqui? Não, está sobrando. O qual não pediu para integrar. Então, a letra B está errada. Letra C. Em busca de rápido enriquecimento, os médicos escolhem cuidadosamente aonde trabalhar. Não. Quem trabalha, trabalha em algum lugar. De onde saiu esse A que está aqui? Está sobrando. Ficaria, os médicos escolhem cuidadosamente onde trabalhar e não aonde trabalhar. Eu só vou usar o aonde se o verbo pedir a preposição a. Regência verbal. Você vai aonde? Porque quem vai, vai a algum lugar. Então você vai aonde? Você pretende chegar aonde? Porque quem chega, chega a algum lugar. Você não chega em algum lugar. É linguagem coloquial. Ah, eu cheguei em casa à tarde. Não, não, não. Eu cheguei a casa tarde. Então, aonde você chegou? Porque o chegar pede preposição a. Então, essa é a diferença entre o onde e o aonde. Nesse caso aqui, o trabalhar pede em, né? Eu trabalho em algum lugar. Se pediu em, eu coloco só o onde. Eu não coloco em onde. Como eu já disse, em onde não existe. Vamos seguir. Letra D. Um grupo da comunidade vizinha encontrou um carro de bebê deixado por outro morador inconsciente com a limpeza do local. Bem, inconsciente de alguma coisa. Inconsciente da limpeza do local. Eu tenho consciência de algo. Preposição de. Agora é regência nominal, né? Já que isso aqui não é verbo, é adjetivo. Letra E. O regulamento possibilita conseguir-se um dia preferir o lazer ao descanso. Preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Preferir o lazer, objeto direto, ao descanso, objeto indireto. Preferir o amor, aqui é outra sequência, né? O amor, objeto direto, ao interesse, indireto. Preferir a tranquilidade, objeto direto, à aventura, objeto indireto. Só que aqui o autor inverteu a ordem dos objetos, mas a estrutura está perfeita. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Então, letra E é a sua resposta. Aproveitando aqui o verbo preferir, um cuidado com esse verbo, hein? Observe isso aqui. Prefiro filme, novela. E vou repetir a estrutura. Prefiro filme, novela. Então eu comentei que o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. A coisa que eu vou priorizar virá como objeto direto. Eu prefiro filme. A coisa que fica em segundo plano será o objeto indireto. E nesse momento o verbo preferir pede a preposição a. Então, prefiro filme à novela. O cuidado é o seguinte. Dois substantivos, né? Filme e novela. Você não usou o artigo antes de filme. Você não vai usar artigo antes de novela. Se você puser o artigo antes do filme, você vai ter que colocar artigo antes de novela. Além disso, o verbo preferir vai exigir a preposição a.
o que vai acontecer aqui? O fenômeno da crase. O que me obriga, na segunda estrutura, a usar o acento grave. Então, prefiro o filme à novela, agora com acento grave. Aqui eu tenho o critério do paralelismo, que, aliás, é um critério muito importante na correção de uma redação, né? Então, ou você não coloca artigo nos dois elementos, ou você coloca o artigo nos dois elementos. E aí você acaba provocando a crase, o que obriga a usar o acento grave. E outro cuidado com esse verbo. Quando você usa o preferir, já está claro que o que tem prioridade virá como objeto direto. No caso aqui, o filme. Só que da linguagem popular, né, coloquial, o falante ele gosta de intensificar. E aí o que ele faz? Ele usa advérbios, advérbio de intensidade, né? Prefiro mais filme à novela. Não. Ninguém prefere mais. Está errado. Prefiro muito mais filme à novela. Ficou pior. Então você não prefere mais, não prefere muito mais. Ah, eu prefiro de longe. Esquece isso. Você prefere uma coisa a outra. É assim que funciona. Próxima questão. Ela é a capacidade de nos colocarmos no lugar do próximo e nos sensibilizarmos com o sofrimento a que nossos atos possam levá-lo. No início da última oração, o texto empregou corretamente a preposição a, antes do pronome relativo, né? Então você tem aqui, ó, o a que. Aqui está o relativo, preposição a. Pois assim o exigia a regência do verbo levar. Você vai levar alguém a alguma coisa. Isso é regência. Mantendo-se a mesma estrutura, a frase abaixo em que a preposição está corretamente empregada. Bem, letra A. Com que nossos atos possam livrar. Livrar é transitivo direto. Eu livro alguém. Portanto, não há preposição. Ele não pede preposição. Letra B, de que nossos atos possam ajudar. Eu ajudo alguém ou ajudo a alguém. Tanto faz. Eu ajudo o homem. Eu ajudo ao homem. As duas formas são corretas. Mas de não. Então retira. Letra C, a que nossos atos possam manter. Manter, transitivo direto. Não pede preposição. Está sobrando. Com que nossos atos possam informar. Informar, transitivo direto. Não pede preposição. Contra que nossos atos possam chocar-se. Você vai se chocar contra alguma coisa. Letra E é a única correta. Vamos à quinta questão. Platão imaginou uma república idílica em que os governantes seriam filósofos ou os filósofos governantes. Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a afirmativa incorreta. Então agora eu vou marcar a errada. Bem, a errada é a letra B. O termo em que não pode ser substituído por onde? Vamos lá. Aqui está o em que. E a banca está dizendo que eu não posso trocar o em que por onde? Posso. Platão imaginou uma república idílica onde os governantes seriam filósofos. Poderia ser também na qual, né?
uma república na qual, como ela disse que não pode, isso invalida a letra B. A letra B é a incorreta. Em relação às demais, o pronome relativo que se refere ao antecedente república. Aqui está o relativo que, uma república idílica, né? República é o núcleo, então esse que retoma república. Está correto. Na C, a forma verbal seriam indica uma possibilidade. Seriam é o futuro do pretérito. E o futuro é uma possibilidade, né? Não é uma certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Letra D. A conjunção ou indica uma alternativa. Então aqui está o ou indicando alternativa. Letra E. Os termos filósofos e governantes devem ser separados por vírgula. Então aqui, ó. Platão imaginou uma república idílica em que os governantes seriam filósofos, ou os filósofos seriam governantes. Eu posso usar essa vírgula aqui para indicar a omissão do verbo, a chamada elipse verbal. E a letra E fala isso, né? Devem ser separados por vírgula, indicando a elipse verbal. Então a letra E também está correta. A letra B é a única análise incorreta. Bem, sexta questão. No texto, observamos 3 ocorrências do emprego do acento grave, indicativo da crase. Então aqui eu tenho, mandava um moleque à farmácia. Você manda alguém a algum lugar. Então o verbo mandar vai pedir a preposição. E além disso eu tenho um artigo que acompanha o substantivo farmácia. Depois, que eram associados ao ódio e à impunidade. Associados ao ódio, associados à impunidade. Então aqui eu tenho a preposição e o artigo. Depois, associados ao comportamento antissocial e à sensualidade pagã. Então associados a uma coisa e a outra coisa. Preposição e artigo. Nesses casos ocorre a junção da preposição a com o artigo definido a. Os termos dessas frases que exigem a presença da preposição a são respectivamente mandavam, né? Mandam alguém a algum lugar, associados a alguma coisa e, de novo, associados a alguma coisa. Então aqui está a sua resposta. Mandavam, associados e associados. Na próxima tela, letra B vai ser a sua resposta. Isso é regência. Verbal, porque aqui eu tenho um verbo, e nominal, porque aqui eu tenho um adjetivo. Sétima questão. Em relação aos verbos da tirinha e sua natureza sintática, analise as afirmativas a seguir. Bem, primeiro quadrinho, eu tenho: não existem minhocas aquáticas. Minhocas aquáticas será o sujeito. E o verbo existir aqui, ó, é um verbo intransitivo. É só você inverter. Minhocas aquáticas não existem. No segundo, logo alguém colocou essa minhoca aí. O alguém é o sujeito, colocou é um verbo transitivo direto. Essa minhoca vai ser o objeto direto. Depois, logo essa minhoca está aí por algum motivo. Essa minhoca é o sujeito. E o estar, nesse contexto, é verbo intransitivo. Depois, logo essa minhoca está muito apetitosa.
essa minhoca é o sujeito e o está apetitosa, esse está é um verbo de ligação. Porque agora eu tenho predicativo. Quando você apontar um verbo de ligação, você tem que achar um predicativo. Isso é regra. Muito apetitosa é o predicativo. Depois, em algum ponto, minha lógica se perdeu. Minha lógica é o sujeito. Bem, vamos lá agora. As análises. A primeira, só há um verbo de ligação na tirinha, em uma única ocorrência. Certo. Que é o verbo estar no penúltimo quadrinho. Está muito apetitosa. Então só há esse verbo de ligação, só um. Só há um verbo transitivo direto na tirinha em única ocorrência. Está aqui, ó. Alguém colocou essa minhoca aí. Colocou. Transitivo direto. Está correto. Depois, todos os verbos possuem sujeito simples. Bem, no primeiro, o sujeito, minhocas aquáticas. No segundo quadrinho, sujeito, alguém. No terceiro, essa minhoca. No quarto, essa minhoca. No quinto, minha lógica. Então, em todos os verbos apresentam um sujeito simples. Perfeito. Está tudo certo. Então, próximo quadro. Letra D é a sua resposta. Se todas as afirmativas estiverem corretas. Letra D. Só aproveitando, né? Aparece o verbo estar em dois contextos, né? Em um, ele é de ligação. Em outro, não. Qual a diferença? Ela está feliz. Ela está aqui. Você classifica verbo sempre dentro de contexto. Você não pode pegar um verbo fora de contexto e dizer o seguinte, ó, pode decorar. O verbo estar é um verbo de ligação. Não é assim que funciona. É dentro do contexto. E aí, quando você varia o contexto, você acaba variando também a classificação desse verbo. Então aqui, em ela está feliz, esse verbo é de ligação. Porque quando você apontar um verbo de ligação, você tem que apontar o predicativo. O predicativo, nesse caso aqui, ó, é uma informação que eu tenho sobre o sujeito. Então aqui é de ligação. Agora observa, ela está aqui. Aqui é advérbio de lugar. Mas advérbio é uma classificação que pertence à morfologia. Só que nesse momento trabalhamos com a sintaxe. Então esse advérbio na sintaxe será o adjunto adverbial. Isso é sintaxe, é função sintática. Então observa, se eu disser que no segundo exemplo o verbo estar é de ligação, eu vou ter que apontar o predicativo, sem exceção. Eu não tenho predicativo. Ah, mas por que o aqui não pode ser predicativo? Porque aqui é advérbio, e advérbio é adjunto adverbial. O verbo que vem com esse adjunto, que aceita o adjunto, é o intransitivo. Na verdade, o que marca o intransitivo nem é aceitar o adjunto. O que marca o intransitivo é o fato de, no predicado, olha aqui o predicado, não aparecer objeto. Verbo intransitivo, ele rejeita objeto. Esse caso aqui, ó, não há objeto. E neste exemplo, ele aceitou o adjunto adverbial. Aceitou, ele não exigiu o adjunto adverbial. Tá? Então, por isso que em um quadro o verbo estar foi de ligação
E em outro quadro dessa questão, né, o verbo estar foi um verbo intransitivo, porque não havia o predicativo. Verbo de ligação exige predicativo. Então, próxima questão, a oitava. Assinale a alternativa em que a alteração do verso da canção tenha sido feito com adequação à norma culta. Não leve em conta a possível alteração de sentido. Bem, letra A eu tenho. Nosso amor que eu não esqueço. Nosso amor de que eu não esqueço. Não. Quem esquece, esquece alguma coisa. E não de alguma coisa. Está sobrando aqui a preposição. A não ser que eu tivesse nosso amor de que eu não me esqueço. Porque aí seria um verbo pronominal. Quem esquece, esquece algo. Quem se esquece de algo. Ele passa a ser um verbo pronominal. Que você lhe diga, né? Que você lhe encontre. Não, o encontrar é transitivo direto. Então, que você o encontre. Depois, diga que você me adora. Aí vem a paráfrase, né? Paráfrase é substituição, transformação, né? Então aqui substituiu. Diga que você adora-me. Bem, esse me tem que ficar antes do verbo. Por atração da conjunção subordinativa que está aqui. Ela vai atrair o me. Diga que você me adora. As pessoas que eu não gosto de alguém. Então, de que eu não gosto? Letra E, por que você optou para mim? Quem opta, opta por alguma coisa e pode optar para alguém. Então, a letra E está correta. Foi feita com adequação à norma culta. Próxima questão. Eu não atino com a das que enfiei ontem. A utilização da preposição com, nesse fragmento, é devida à presença do verbo atinar, né? Quem atina, atina com alguma coisa. Isso é regência verbal. A frase a seguir, em que a preposição está mal empregada, é letra D. Letra D eu tenho. Esses são os retratos de que tiraram. Você tirou alguma coisa. Portanto, esse de está sobrando. Esses são os retratos que tiraram. Nas demais, azul é a cor de que mais gosto. Eu gosto de alguma coisa. Então está correta. Essa é a menina de quem estamos falando. Estamos falando de alguém. Ou sobre alguém, também serviria. Ela estará aqui em 1 hora. Perfeito. Essa história aqui aludi. Você faz alusão a alguma coisa. Então, a única errada é a letra D. Está sobrando preposição nessa estrutura. Décima questão. A construção da frase tentará descobrir alguma coisa que possuam em comum. Um conhecido, uma cidade da qual gostam. Está correta em relação à regência dos verbos possuir e gostar. Está aqui o possuir, está aqui o gostar. De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa que apresente erro de regência. Letra A
é a opção errada. Apresentam-se algumas teses a cujas ideias procuro me orientar. Bem, eu me oriento por alguma coisa, por alguma ideia. Então não é a, é por. Por cujas ideias procuro me orientar. Esse é o erro. Aproveitando aqui, ó, apareceu o relativo, né? Cujo. Cuidado, hein? Você não pode usar artigo após o pronome relativo cujo. Cujas as ideias. Não pode. Então não se usa artigo após o relativo cujo. Cujo o, cuja a, tudo errado. Bem, nas demais. As características pelas quais um povo se identifica devem ser preservadas. Você se identifica por alguma característica. Esse pelas aqui é o por, preposição por, mais o relativo às quais. Esse é o projeto cujo objetivo principal é a reflexão sobre a brasilidade. Aqui está o cujo, o verbo não pede preposição, ela não apareceu. Perfeito. Eis os melhores poemas nacionalistas de que se tem conhecimento. Se tem conhecimento de alguma coisa. Aquela livraria onde foi lançado o romance Recorde de Vendas. Bem, foi lançado em algum lugar. Então aqui eu tenho onde. Poderia ser em que. Poderia ser na qual, né? Porque é uma referência à livraria. Então ou uso em que, ou uso na qual, ou ponho onde. Se puser o onde, vai dispensar a preposição em, né? Como eu já disse, em onde. Não existe. Bem, com isso terminamos as questões sobre regência, né? Questões da FGV. Um grande abraço.